Olá, está no ar o terceiro programa da série Tecnologias e Currículos. A serviço de quem? Blogs, notebooks, telefones celulares, MP3, games, recursos que a cada dia se fazem mais presentes no cotidiano de professores e alunos. Mas ao lado das inúmeras possibilidades trazidas por essas inovações, está também a dúvida: como e por que utilizar esses recursos nas escolas? No Salto para o Futuro de hoje, vamos ver, em diversas experiências registradas pela nossa equipe, como as tecnologias da informação e da comunicação estão a serviço da aprendizagem. Em Santo André, na região do ABC Paulista, vamos à Escola Municipal Professora Ivone Zair. Saiba como a turma do 6º ano de Educação de Jovens e Adultos realiza uma atividade que une tecnologia e arte. Você sabe o que é Educopédia? No Rio de Janeiro, conheça esta plataforma tecnológica criada para atender a alunos e professores da rede municipal. Nas ondas do rádio ou na tela do computador, eles estão no ar. Nossa equipe foi a São Paulo conhecer as atividades realizadas pelos alunos do ensino fundamental da Escola Florestan Fernandes. Na comunidade de Paraisópolis, vamos acompanhar o trabalho do Instituto Prof. Essa turma está sendo alfabetizada e, com a ajuda de um jogo virtual, as crianças aprendem a reconhecer as letras. E não perca um bate-papo com Mary Grace Andrioli, pesquisadora e diretora pedagógica do Instituto Paramitas. Se for um blog, porque o blog vai contribuir de alguma forma para que eles desenvolvam, seja escrita, ou é o melhor meio para que eles compartilhem o que eles aprenderam, então é ótimo usar o blog. Mas eu não preciso fazer blog porque eu fiz um curso de blog ou porque está na moda. Isso, né? Senão eu acabo sendo vítima, né, da tecnologia. Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, o canal da educação. No budismo, o nome Paramitas significa perfeição, realização perfeita ou aquele que alcançou a outra margem. Mas para um grupo de educadoras, a palavra Paramitas significa emancipação. Foi com este pensamento que surgiu o Instituto Paramitas em 2009. Na sede do Instituto são oferecidos cursos e oficinas para educadores na área de tecnologia. E entre alguns recursos desenvolvidos está o jogo educativo chamado Galáxia Internet. Alguns conteúdos na internet podem ser úteis e confiáveis, já outros requerem atenção dos usuários. E quando crianças e adolescentes navegam pelo ciberespaço, a atenção deve ser ainda maior. Tipo assim, você dá seus dados pessoais para uma pessoa que você nem conhece pela internet, ou ficar conversando com a pessoa que você também nem conhece e ficar trocando fotos com ela. Para orientar crianças e jovens sobre o uso seguro de recursos da internet, o Instituto Paramitas criou um jogo online. É o game Galáxia Internet. Esse game ele fala sobre como se prevenir na internet, desde em vários tipos de sites que a gente acessa muito, como Orkut, MSN, no Google. Ele mostra como a gente se prevenir em não mandar senha, não mandar número de telefone, não deixar com senha, sair do computador e deixar a senha aberta. Na verdade, é uma viagem, né? Os alunos eles se divertem muito e um jogo também educador. Eles se envolvem bastante pela questão do percurso, né, que eles fazem na internet. O game é uma viagem pela galáxia chamada Internet e a missão do jogador é eliminar os problemas em cada planeta. O simpático comandante estelar é o personagem que acompanha os jogadores nessa viagem. O game, que é gratuito, surgiu a partir da reunião de ideias de jovens estudantes e de professores. O game Galáxia Internet é um dos diversos projetos criados pelo Instituto. A gente tem uma equipe especializada em design de games, né? O Instituto Paramitas tem essa equipe e coordenou o desenvolvimento do game. Vários profissionais participaram de todo o processo, né? E as crianças, principalmente, foram as que validaram o visual, né? Deram ideias. Os personagens, a gente tinha criado alguns e outros não, e eles deram ideias de como a gente incrementar.
Então, eles tiveram participação crucial durante todo o processo. Com sede na cidade de São Paulo e um núcleo de pesquisa na Bahia e outro em Santo André, São Paulo, o Instituto prioriza o uso de tecnologias digitais na aprendizagem. O Instituto ele nasce do ideal de um grupo de educadoras que já atuavam na área de tecnologia, na formação de educadores, já tinham trabalhado em sala de aula, dando curso de informática e que viram que era necessário fazer alguma coisa diferente. E o que a gente queria realmente era promover a emancipação digital, principalmente de jovens e adultos. E a gente busca sempre trazer alguma coisa que seja inovadora, que seja criativa e principalmente muito interessante para os alunos. Porque a gente sabe que eles adoram as tecnologias, que eles gostam de criar coisas e às vezes a escola acaba focando num currículo mais tradicional, mais passivo. E tudo que a gente prioriza em termos de formação de professores, nos nossos projetos, é a criação. E agora vamos conhecer uma das cerca de 50 escolas de ensino fundamental da rede de Santo André, na região do ABC Paulista. É a escola Professora Ivone Zair, criada há 17 anos e que atende a mais de 500 alunos. No Em Loco você vai saber mais sobre essa escola, também parceira do Instituto Paramitas, na formação dos professores na área de tecnologia. E a IMEF Professora Ivone Zair tem 17 anos de existência, atendendo as 3 modalidades de ensino, que é a educação infantil, ensino fundamental e a educação de jovens e adultos. No momento, nós temos 65 alunos sendo atendidos na EJA 1, que é de 1ª a 4ª série, e a EJA 2, de 5ª a 8ª. Eu acredito que a tecnologia está presente desde que a escola é escola. Mesmo quando antigamente não havia ainda a existência do computador, as mídias, a tecnologia está presente. Televisão, rádio, outros aparelhos. Hoje, nós temos os computadores na escola e isso facilita a vida da criança, do adulto, porque ele se insere na sociedade tecnológica. Na EJA tem uma especial atenção. Faz parte da grade curricular, aula de informática. Eles têm apenas 3 aulas de informática por semana, mas que já é o suficiente também para trabalhar todo o conteúdo do curso. A gente trabalha em parceria também. Se necessário, a professora pode intervir, tanto a de matemática, das outras disciplinas. Matemática, por exemplo, se ela estiver trabalhando fração, por exemplo, a gente pode estudar isso usando o Excel. Que ela pode estar entrando com uma parte, por exemplo, da pesquisa e eu podendo estar trabalhando em sala de aula, aplicando a minha outra teoria. A informática, ela tem marcas em todo o projeto político-pedagógico, ela está prevista nos objetivos gerais do trabalho da unidade escolar e da cidade, ela está prevista também no plano de ação, nos projetos de intervenção pedagógica e ela passa a não ser mais uma ferramenta apenas de construção de conhecimento, ela se torna conhecimento. Há 2 anos, a escola realiza uma parceria entre a ONG Paramitas e a educação de jovens e adultos. A escola é um exemplo de como a tecnologia está inserida no currículo escolar. O EJA Digital foi desenvolvido pelo Instituto Paramitas, que trabalha na formação de professores para a utilização das tecnologias. Desde que o Paramitas começou aqui em Santo André, eu auxilio nessa coordenação, fazendo a ligação entre os professores da rede e o Instituto. Os professores são facilitadores através do Instituto Paramitas. Então, o Instituto Paramitas propõe um curso para atender os alunos de 1º termo a 4º termo, que para a EJA é o que equivale de 5ª a 8ª série. Tem que lembrar que a gente está trabalhando com EJA. E na EJA, a experiência de vida do aluno é sempre trazida para dentro da escola. Então, o aluno chega aqui com a vontade de fazer um currículo, por exemplo,
E a gente vai ensinar todos os passos, desde a confecção do currículo até onde ele pode levar isso. Eles têm a necessidade de inserção no mercado de trabalho, a informática faz esse papel de auxiliar na busca de emprego, que eu acho que é o que mais atende ao público dessa faixa etária. Ela serve como ferramenta, né, de trabalho, a vida profissional e interagir com muitas pessoas. Eu aprendo a gente aprendemos a digitar, aprendemos a entender mais o que acontece na net. O Instituto Paramitas ele veio para agregar valor ao pedagógico, tanto da escola como da cidade. Ele nos ajudou a rever o currículo, a aproximarmos mais das necessidades dos nossos alunos e trazer uma linguagem tecnológica que era uma demanda importante. Como a gente acabou de ver, a escola professora Ivone Zair oferece vagas para a educação de jovens, adultos e idosos. E foi numa turma de 6º ano de EJA que a equipe do Salto registrou essa atividade que você vai acompanhar agora. Câmeras digitais e computadores se juntaram a cartolinas e tesouras para a produção de um vídeo. Vamos ver o resultado? O início da atividade começa dando a explicação do que são histórias. Histórias narradas comuns que acontecem no dia a dia com as pessoas no geral. A partir disso, detalhando que uma história tem começo, meio e fim, a gente pode transformar essa história em outros meios de ser transmitida às outras pessoas. Porque essa história que geralmente é contada de pai para filho, ou a gente escreve num livro e alguém lê, a gente vai modificar hoje para as histórias digitalizadas. Já viram os desenhos animados da televisão? Que parece que tudo tem movimento? Na verdade, são várias imagens paradas que, numa sequência rápida, uma atrás da outra, acaba criando um movimento. Tá? Esse tipo de trabalho chama stop motion. Tá? E essa atividade do stop motion é uma proposta deles, especificamente para o 2º termo, 6º ano. Então o objetivo é desmistificar a informação, é levar essas mensagens, que sejam vídeos, histórias digitais, que sejam gravações, qualquer tipo de vídeo que possa ser postado em sites de vídeos que possam chegar a várias pessoas. Então é o seguinte... Se toda história precisa de uma sequência, a nossa história próxima também vai precisar, tá? Aqui é um comercial alemão de pão, tá? Que foi feito por um artista. Acredito nos dotes artísticos de vocês. Vocês vão fazer um trabalho bonito que eu sei, tá? Então vamos lá. Começaram a fazer o trabalho baseado na letra de uma música. Essa música foi o Caderno do Toquinho, em que eles dividiram as estrofes e cada estrofe era reproduzido um desenho na cartolina. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Então, cada desenho, cada risco, cada parte mínima do desenho foi tirada uma fotografia para dar sequência em um desenho, como se fosse um desenho animado. Dependendo do tempo que for o fundo musical, por exemplo, 2 minutos, é necessário uma média de 450 a 500 fotos. O que a gente fez aqui hoje foram só os primeiros passos, em torno de 30 fotos mais ou menos. Então, descarregando essas fotos no computador e você finalizando a sequência de fotos paralelo à sua música, ao tempo da sua música, aí você encerra um trabalho completo. A sociedade caminha para um mundo super moderno em que as tecnologias vão ser totalmente necessárias, não só para o futuro, porque, na minha opinião, o futuro já chegou.
E se a gente não tem acesso a aprender essas novas tecnologias, infelizmente a gente não tem como acompanhar o mundo. Pra gente é tudo novidade aqui, mas essa com a farinha superou, é muito lindo, muito legal mesmo. Satisfeito em aprender, porque posso estar mudando assim em questão da minha vida no trabalho, né? Melhorar condições de trabalho, estar fazendo alguns cursos através da internet também, que eu sei que tem muitas pessoas que se formam através da internet. Eu acho muito importante porque a tecnologia hoje é tudo. Para tudo hoje tem que usar o computador, até fazer uma compra, um médico, tudo. Então é necessário na nossa vida sempre. De maneira geral, a gente chegou com medo do computador, achando que ele mordia. Agora não. A gente vê nele um aliado, forte aliado, e vê nas aulas a janela em que a gente vai espiar um pouco e depois, quem sabe, caminhar para fora numa porta diferente. Você vai ver depois do intervalo. Olá, meu nome é Érica, eu sou da Escola Floresta Fernandes. No próximo bloco você vai conhecer a escola da Érica no In Loco. Não saia daí, Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. Na internet costuma ser assim. Eu posto um texto, alguém publica um comentário, outro vai e sugere um link relacionado ao tema, mais alguém publica uma foto e juntos todos compartilham a aventura do conhecimento. E assim como no mundo da web, colaboração é a palavra de ordem na Educopédia, espaço que reúne jogos educativos, vídeos, textos e áudios. Vamos conhecer? A Educopédia é uma plataforma digital que foi desenvolvida para professores e alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Ao entrar na página da Educopédia, o visitante pode acessar textos, fotos, vídeos e outros conteúdos relacionados às áreas do conhecimento do ensino fundamental. A Educopédia é uma plataforma online de aulas digitais que contém todo o currículo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, tudo que os alunos têm que aprender, de todas as matérias, nós pegamos esse currículo que já existia, essas orientações curriculares que já existiam aqui na Secretaria, e dividimos elas em 32 aulas digitais para cada ano e cada matéria, para que os alunos e professores pudessem acessar essas aulas digitais de qualquer lugar e a qualquer tempo para poder aprender e planejar suas aulas, né? Em sala de aula, o professor pode utilizar a Educopédia em diferentes momentos. Eu utilizo a Educopédia em sala, né, com os alunos. Agora com a nova metodologia ficou bem mais interessante, né, que algumas aulas eu utilizo do início ao fim, outras aulas eu utilizo alguns elementos só da aula que estiverem de acordo com o planejamento da minha aula, né, um vídeo, um jogo, né, um anúncio publicitário. Despertou meu interesse, porque eu sou bem ligada à tecnologia e sempre buscando aprender novas coisas, porque hoje sem tecnologia o aprendizado não seria tão evoluído como hoje em dia é. As possibilidades de aprendizagem são muitas. Se eles estão aprendendo, vamos supor, sobre a Revolução Francesa, eles podem assistir a vídeos sobre a Revolução Francesa, podem escutar discursos verdadeiros sobre a Revolução Francesa, eles podem fazer um passeio virtual por museus que tenham obras relacionadas à Revolução Francesa, ou seja, você quebra completamente com os limites de espaço da sala de aula e de tempo. O professor que utiliza a Educopédia também tem acesso a um planejamento de aula desenvolvido pela equipe do site. O resultado é uma aula mais dinâmica e interativa. O que é interessante que está disponível na Educopédia é o fato dos objetos ali de aprendizagem estarem muito ligados àquilo que eles já veem no dia a dia. Então isso cativa eles automaticamente. A Educopédia vem como mais uma plataforma que se utiliza das novas tecnologias, não para distanciar, mas para aproximar e para trazer todo um mundo que está lá fora para dentro da sala de aula.
E se você quiser saber mais sobre a Educopédia, basta acessar o site www.educopedia.com.br. Visite e saiba como utilizar a plataforma. Sociólogo, político, ensaísta e pesquisador. Este foi Florestan Fernandes, um dos grandes pensadores brasileiros, morto em 1995. Hoje, Florestan Fernandes é nome de uma escola que fica no Jardim Guanabara, na zona sul de São Paulo. Lá, os alunos produzem programas de rádio, utilizam redes sociais e colocam informações sobre a escola na internet. E até a visita do Salto para o Futuro virou notícia. É o que você vai ver agora no In Loco. Nossa escola foi inaugurada em 95, dezembro de 95, com o ano letivo de 96. Foi nesse momento que deu início às atividades na escola. De uma certa maneira, nós temos uma organização melhor da informática nos últimos 4 anos. Quando a gente então começa a ter nas escolas o procedimento do laboratório de informática como parte que garanta ao aluno pelo menos uma aula por semana. E aqui na escola, com a nossa chegada em 96, a gente implementou toda uma dinâmica para que esse laboratório de informática tivesse um pleno atendimento. O projeto da informática educativa é feito juntamente com o plano de ensino das demais áreas do conhecimento. Então, está integrado. Há uma professora, a professora Maria Helena. Ela trabalha com os estudantes, todos os estudantes têm uma aula por semana. Fora esta aula semanal, há os projetos paralelos que acontecem durante a semana. Nós temos o programa Nas Ondas do Rádio, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E dentro do programa Nas Ondas do Rádio, nós temos o nosso projeto Educomunicadores, que acabou virando uma agência de notícias. Há 3 anos, essa escola desenvolve alguns projetos que incentivam a formação de educomunicadores. Sempre que tem algum evento, os alunos se preparam para fazer a cobertura. E como vocês podem ver, eles já estão em ação. E durante as nossas gravações, vai ser comum também a presença deles aqui na reportagem. Dentro do projeto Educomunicadores, nós temos o programa de rádio, que é a Rádio Florestan. Temos o Jornal Mural, eles lidam também com Twitter, com blog, com a imprensa jovem, então eles fazem cobertura em eventos tanto na escola quanto fora da escola, externos. É interessante para vocês? Então é uma diversão, não é? É uma diversão. Ao mesmo tempo, vocês estão numa situação de expressão comunicativa. E o que é isso? É quando vocês vão buscar notícias e vão reformá-las e transmiti-las na escola, na nossa comunidade. Então, nós temos o notebook que eles utilizam, por exemplo, para o programa de rádio, temos a filmadora, as máquinas fotográficas, o gravador. Então eles se apropriam e lidam muito bem com esses equipamentos, eles têm liberdade para. A gente procura cobrir tudo que acontece na nossa região. Acontece, sei lá, um esporte e tal, vamos lá cobrir, vamos mostrar para a nossa comunidade o que tem de melhor na nossa comunidade. Aí foi bem legal, a gente procura cobrir tudo mesmo, sem perder nenhum detalhe, que é muito importante tudo. Aí a gente mostra para a escola, às vezes sai até no jornal, né? É bem legal. Então eles no dia a dia percebem, os próprios estudantes trazem, dá um toque para quem é do comunicador, ou chega até mim, professora, nós estamos fazendo tal atividade, dá para aparecer no blog, dá para ir para o jornal. Então a escola já está nesse ambiente, já está vivenciando essa prática. Então parte desde os educomunicadores, que têm um olhar a mais, que precisam ter, até os estudantes, desde o primeiro aninho, já querem aparecer no blog, no jornal, fazer programa de rádio. Então, já está sendo algo até natural fazer parte desse grupo e tornar tudo que fazem notícia. Porque muitas crianças, por mais que tudo hoje em dia seja tecnologia, muitas crianças não têm acesso a isso ainda.
E assim, é um modo dele ser responsável, dele saber que ele pode fazer uma coisa com um projeto que começou na escola. Eu acho assim, a escola é uma extensão de casa, né? Eu faço o que eu posso e a escola também faz o que pode, a gente juntando vai dar um futuro para o aluno. A importância que eu vejo é que a escola também precisa proporcionar para os alunos coisas diferentes. E isso aqui pode também proporcionar futuramente coisas muito melhores para cada aluno. Em relação à tecnologia, o que tem que se destacar não é se ela é boa ou má, e sim o uso que se faz dela. Na escola, ela se integra ao processo pedagógico escolar, ela permeia todas as áreas do conhecimento. Em 1993, um grupo de voluntários resolveu arregaçar as mangas e criar uma unidade de atendimento social para crianças da comunidade de Porto Seguro, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. 18 anos depois, cerca de 350 crianças de 6 a 14 anos são atendidas pelo projeto. Entre as diversas atividades desenvolvidas no Instituto Prof, está um jogo virtual que ajuda os pequenos leitores a reconhecerem as primeiras letras. Essa é a sede do Instituto Prof, uma organização sem fins lucrativos criada para atender a comunidade de Porto Seguro, em São Paulo. A instituição existe há quase 2 décadas. O Instituto Prof foi criado em 1993 por ações de voluntário ligadas à Federação Israelita do Estado de São Paulo e inicialmente a intenção era trabalhar com os adultos da comunidade de Porto Seguro, Paraisópolis. E com o decorrer do trabalho foi percebido que era necessário também trabalhar com as crianças, na verdade. Os profissionais do Instituto desenvolvem atividades de apoio à escolarização. Em um dos projetos do Instituto Prof, as crianças e adolescentes aprendem a utilizar o computador. Essa turma está sendo alfabetizada e, com a ajuda de um jogo virtual, as crianças aprendem a reconhecer as letras. E nós temos quais letras? O jogo, ele é uma ferramenta com o uso do computador para auxiliar na alfabetização. Então ele não é um fim. Nós utilizamos o computador com as crianças como um meio pedagógico e não um fim em si próprio. John Bertoldo, ex-aluno do Instituto Prof, atualmente faz estágio no setor de tecnologia educativa. Foi daqui que eu comecei essa parte de educação, comecei a entrar nessa área. Então foi de grande ajuda essa instituição na minha formação. Durante a aula, as crianças mostraram interesse pelo jogo. De uma maneira divertida, elas conheceram um pouco mais sobre as letras e também sobre o computador. Vocês irão falar para mim uma palavra que comece com a letra A. Digam para mim. Quando eu trabalho uma metodologia com o computador para alfabetização, eu sou obrigada, eu utilizo ferramentas. Se eu utilizo ferramentas computacionais, então eu também alfabetizo as crianças no uso da tecnologia. Ajuda você a aprender o quê? A ler, a escrever e saber mais as letras do alfabeto. Eu aprendi o alfabeto, aprendo muito mais. O Instituto Prof também está na internet. O endereço é www.institutoprof.org.br. Pausa para mais um intervalo. E você já enviou seu comentário ou sua pergunta para o debate ao vivo de sexta-feira? Não fique de fora. Escreva já para salto@mec.gov.br. Você também pode ligar ao vivo para a gente na sexta durante o programa. O telefone é 0800 282 6757. Mas o programa de hoje ainda não acabou, não. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com a diretora pedagógica do Instituto Paramitas, Mary Grace Andreoli. O principal elemento é recuperar a importância pedagógica do professor como alguém que estudou, que se preparou e que hoje tem muito mais desafios, né? Ele tem um desafio aí de conseguir conciliar todos esses diferentes estímulos para a promoção da aprendizagem. Voltamos já.
O Salto para o Futuro está de volta e a entrevista de hoje é com a diretora pedagógica do Instituto Paramitas, Mary Grace Andrioli. Eu conversei com ela e entre os temas da entrevista está a presença das tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula. Mary, é muito comum ouvirmos professores defendendo a utilização das tecnologias nas escolas como uma forma de conquistar o interesse dos alunos. No entanto, mesmo em escolas que já utilizam esses recursos, há relatos de professores que dizem que os seus alunos ainda estão desinteressados, ainda relatam essa falta de interesse dos estudantes. Ou seja, introduzir as tecnologias nas escolas em práticas que não sejam de fato inovadoras não garante o envolvimento dos alunos. Rever essas práticas e o papel das tecnologias na escola é um desafio? Sim, com certeza. Tem duas questões aí, né? Uma é dos interesses dos alunos, por quê, na verdade, né? Quer dizer, é pelas tecnologias, é pela aprendizagem, a gente precisa analisar um pouco isso, né? Geralmente, os alunos se interessam pelas tecnologias. Eles estão aí nas redes sociais, celular, enfim, videogame, eles têm contato, né, principalmente essa geração de hoje, com essas diversas tecnologias. E na escola é natural que eles gostem, né, de usar o computador e a internet. Agora, a questão é que o uso é feito, né, para que realmente isso seja um elemento de aprendizagem para os alunos. Então pode ser que eles gostem dessas tecnologias, mas eles não gostem do uso que está sendo feito, não vejam valor nisso, né? Ou gostem apenas como entretenimento, que de fato não é o papel da escola, né? Entreter simplesmente os alunos, né? Então a gente precisa aproveitar esse potencial, esse interesse, esse engajamento que geralmente eles têm, não são todos, para pensar a aprendizagem, né? E a outra questão é que muitas vezes as atividades que são propostas realmente não são interessantes, né? Nem do ponto de vista do próprio conhecimento. Ou seja, é natural que os alunos usem tudo isso, mas eles usam geralmente como entretenimento, como lazer, para ver os amigos, enfim, como a gente fazia antes, às vezes sem tecnologia, que nem essa coisa de deixar recado no Facebook, no Orkut. A gente fazia isso antes com um caderninho, com outros elementos. Então, assim, como um recurso talvez social, né, ou games, enfim. Agora, como é que eu posso, né, pensar, utilizar esse potencial criativo, essa vontade que eles têm de se comunicar com o outro para pensar a aprendizagem? Esse que é um grande desafio. Que elementos, então, podem permitir que um projeto educativo promova uma apropriação crítica e consciente das tecnologias? Acho que uma primeira coisa que a gente precisa pensar é não usar a tecnologia por usar, né, ou por modismo. Embora hoje nós estejamos num momento em que você vê cada vez mais investimentos, mesmo em equipamento, tanto em escolas privadas quanto na rede pública, né? Hoje a gente tem acesso aí em vários lugares a tecnologias que antes a gente nem imaginava. Um computador por aluno, por exemplo, ou que sejam, né, aqueles netbooks, lousa digital, enfim, uma série de coisas. E, paralelo a isso, a gente ouve falar em blogs, Twitter, redes sociais, enfim, uma série de programas, serviços web, softwares e tudo. Aplicativos, né? E aí a gente sente que tem um movimento de, eu preciso ter, eu preciso usar, eu preciso fazer um blog, eu preciso, enfim, postar alguma coisa no Twitter. Os alunos gostam do Orkut ou do Facebook, então eu preciso usar. E não é por aí, né? Quer dizer, ninguém precisa usar nenhuma dessas tecnologias antes de pensar nos objetivos do currículo, né? Então, quer dizer, e acho que qualquer pessoa, na verdade, esse é o movimento, né? Por que a gente escolhe uma tecnologia? Para que ela nos ajude a fazer melhor, né? Para que ela amplie as nossas possibilidades, enfim, para que a gente realmente faça melhor o nosso trabalho, né? Então, acho que a escola precisa voltar nesse outro, ter um outro olhar, quer dizer, o que eu preciso, né, como educador, como escola, quais são as competências que eu preciso desenvolver nos alunos? É leitura, é escrita, hoje especificamente, né, ou na minha aula de amanhã, né, qual é o meu objetivo? E aí depois eu vou ver qual é a tecnologia que melhor atende. Se for um blog, porque o blog vai contribuir de alguma forma para que eles desenvolvam, seja escrita, ou é o melhor meio para que eles compartilhem o que eles aprenderam, então é ótimo usar o blog. Mas eu não preciso fazer blog porque eu fiz um curso de blog ou porque está na moda
isso, né? Senão eu acabo sendo vítima, né, da tecnologia, né? Que é o que geralmente os produtores de softwares e de programas, eles criam, e eles até dizem, muitos deles, né? Ah, ninguém sabe que precisa disso, eu estou mostrando o que a pessoa precisa. E a gente precisa fazer um movimento inverso de pensar o que eu preciso e qual é a tecnologia que vai atender melhor a minha necessidade. Bom, você falou aí dessa velocidade, que é uma das marcas do nosso tempo, as tecnologias o tempo inteiro conquistando mais espaço, nós o tempo inteiro forçados a utilizar mais essas tecnologias, até pela própria dinâmica da sociedade. Você acabou de apontar uma certa angústia da escola de incluir essas tecnologias também nas suas práticas, talvez até de uma certa forma atrapalhada, sem saber ao certo como fazer essa inclusão das tecnologias. Esse é um dilema. Quais seriam os outros dilemas nesse processo, Mary? Um outro dilema, né, que acho que é muito presente e que a gente vê falar muito hoje, é a questão do papel do professor, né? Então a gente ouve dizer muito que os alunos, que essa geração tem muita facilidade, que a tecnologia foi feita enfim, que eles têm maior apropriação de tudo isso, e o professor fica, puxa vida, ele não é nativo digital, então como que ele fica, será que ele vai ser substituído ou não, né? E o que a gente deixa de pensar é na riqueza que é o papel do professor hoje, mais do que nunca. Mas ele tem um papel muito grande, muito importante na questão do conteúdo, né? Na questão da mediação desses processos. Então, quer lidar com essa nova geração, que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas que é dispersa também, né? Que busca aí uma aprendizagem mais rápida, uma resposta mais rápida para tudo, né? Agora, o professor ele tem que dominar muito bem, né, os processos de mediação, de como é que ele faz intervenção, como é que ele provoca esses alunos, porque ele às vezes tem que provocar no sentido de engajá-los mais e às vezes para voltar mesmo, né, ali para o ambiente, para a aula, para ter mais foco. Então ele tem que ser uma espécie de cartógrafo, ele tem que conseguir ajudar a trilhar um caminho que seja mais interessante, mais eficiente aí para os alunos. E isso requer novas habilidades, né? E esse professor ele é extremamente necessário hoje. E aí a gente tem um desafio de formação e de tudo isso. Mas não achar de forma alguma que a tecnologia por si só vai resolver tudo, né, que os alunos já sabem, então eles já estão preparados. Na verdade, o uso que eles fazem ainda é pouco crítico. É um uso muito no movimento que estão as redes hoje, escolher um vídeo, curtir alguma coisa no Facebook, comentar por comentar, mas ainda muitas vezes é um comentário limitado, é legal, gostei, né? Agora, como é que ele argumenta, como é que ele desenvolve essa capacidade de leitura escrita, leitura crítica, né? Participação efetiva, como é que ele socializa aquilo que ele aprende na escola, ele precisa ser provocado para isso, e aí é um importante papel para o professor. Bom, e como a gente sabe, as tecnologias mudam o tempo inteiro. Mas o que se mantém na base do projeto pedagógico para que sempre haja essa apropriação crítica e consciente das tecnologias? A primeira coisa, acredito que é a gente pensar as tecnologias, entender que elas mudam, né? Acho que já está na hora da gente perceber que o tempo todo, mesmo que você tenha um determinado aplicativo, a nova versão dele às vezes muda totalmente a lógica, não é nem de um fabricante para outro, às vezes é de um mesmo fabricante, né? Celular é a mesma coisa, cada celular que a gente adquire, você tem que meio que reaprender um pouco, né? Às vezes muda bastante de um para o outro e a gente consegue lidar com isso. Agora na escola às vezes a sensação que dá é que, não, é um novo recurso, então agora a gente vai ter que aprender a usar, isso leva um tempo e aí demora para chegar nos alunos. Isso quando os alunos já não chegam para a escola, porque já estão utilizando e compartilham com os outros, né? Então tudo está baseado, na verdade, nos nossos interesses, né? Seja interesse como educador, como adulto, ou como pessoa comum, ou dos alunos que acabam utilizando, enfim. Agora, o que é importante a gente entender é lembrar um pouco disso, né? É pensar que essas tecnologias mudam e quando a gente quer e percebe a relevância, a gente consegue sim usar, não precisa fazer curso, nada disso, né? Pensar que de novo, voltar na questão das nossas necessidades, quer dizer, para que eu preciso dessa ou outra tecnologia e se eu preciso mesmo e ela vai ser interessante para mim, né, eu já vi as possibilidades, então eu posso utilizar na escola, né, e eu posso aprender junto até com os alunos. Essa parte técnica eu posso aprender junto, né, ou seja, se eu consigo perceber valor naquilo, né, e vejo que os alunos também podem gostar e isso vai contribuir de alguma forma, essa parte é a menos importante, quer dizer, como usar.
Porque eu vou conseguir usar, eu vou conversar com outro professor, assim como se eu preciso usar o meu aparelho de celular e eu não souber, eu vou fuçar, eu vou conversar com outra pessoa e eu vou aprender. Né? Então, acho que é perceber que essa parte que a gente às vezes coloca toda a nossa energia, dizendo que ela é o maior desafio, ela não é, que é a técnica. Né? Ela é perfeitamente possível de ser aprendida. O desafio geralmente é pedagógico, quer dizer, para quê, no que isso vai mudar a minha aula, no que isso vai mudar a aprendizagem dos alunos. Outra questão ainda muito presente na realidade das nossas escolas é a utilização das tecnologias como ferramentas, Mary. Como é possível superar essa abordagem, deixar esse cenário para trás? Isso realmente é muito presente, né, essa questão da tecnologia como ferramenta. Por mais que no discurso isso, né, ainda, né, muitos educadores digam não pode pensar a tecnologia como ferramenta, é quando você vai ver no plano de aula objetivo, utilizar o Word, utilizar o Excel ou o blog, né, aí você já vê que é a ferramenta que está sendo realmente mais importante. Né. É muito difícil, eu acredito que é porque a formação desse professor ela é muito fragmentada. Então, ele tem uma formação, geralmente, para desenvolver nos alunos competências de leitura escrita ou inclusão. Esse foi até o tema da minha dissertação. E depois ele tem um curso que geralmente, às vezes, é chamado inclusive de informática, ou informática educativa. E nesse curso ele aprende a usar o blog na educação, usar o Word, ou usar o Scratch, ou usar redes sociais, ou enfim, o foco é a tecnologia ou o serviço que existe e que às vezes é visto como inovador, porque é o último que tem sido usado na educação. Então isso tudo é muito separado. E a gente cobra do professor que ele junte, que ele não pense como ferramenta, mas ele aprendeu ferramenta num curso e no outro ele aprendeu leitura escrita ou alfabetização. Aí ele diz, né? Não posso usar porque eu tenho que alfabetizar, né? Ou eu preciso trabalhar com produção de texto. E depois ele separa isso e num outro momento ele vai usar um blog. Ele não consegue pensar que ele pode fazer as duas coisas juntas, né? Então eu acredito que isso é um problema ainda na formação. Né? O ideal dos mundos é que a gente conseguisse trazer essas tecnologias para todas as formações. Já que ela é um importante recurso de aprendizagem, né, ela podia estar inserida em qualquer oficina que se faça pensando na melhoria da aprendizagem de matemática, de português ou de projetos interdisciplinares, ou quando a gente fala em inclusão, já pensar como é que essas tecnologias podem facilitar as aprendizagens das crianças, né, com toda a sua diversidade. Então, acho que falta um pouco dissolver isso na formação. E nessa perspectiva, como o currículo deve abordar as questões relacionadas ao uso das tecnologias nas escolas? Essa tecnologia ela tem que ser abraçada por todos. E isso é um movimento que não é de repente. Né? Eu acredito que é essa articulação que tem que acontecer. Se for dentro da secretaria, nossas equipes precisam construir algumas coisas juntas, que seja um material, que seja uma proposta de formação, com o objetivo do currículo em que as tecnologias sejam utilizadas, e não de uma forma separada. E quando chegar na escola, que os professores sejam desafiados a trabalhar aquele mesmo currículo usando a tecnologia. Isso tem que ser mais forçado. E não é usar o laboratório uma vez por semana, é usar a tecnologia uma vez, 2, 3 por semana. Pode ser que ele precise usar 2, 3 vezes por semana ou que não precise usar numa determinada semana. Né? Ele tem essa liberdade. Por quê? Porque ele está focado nos objetivos do próprio currículo. E não na tecnologia. Senão ele vai usar, porque usar é fácil, né? Se a gente não considerar a qualidade do uso, usar é fácil. Né? Ele pode colocar os alunos num site de jogos, ele pode orientar a produção de um blog qualquer, mas nada disso vai ter sentido. Agora, se ele pensar o currículo antes e pensar como é que essa tecnologia vai fazer realmente a diferença, né? E usar a tecnologia de um jeito que ele não usaria fazendo outra coisa, né? Ou seja, faz diferença eu produzir um texto usando o computador, fazer uma revisão de texto, isso faz mais diferença do que da forma como eu fazia antes? Se não fizer diferença, eu preciso rever, né? Preciso usar quando realmente vai contribuir. Né? Mary, a gente abriu essa conversa falando do desafio de motivar, de incentivar os alunos. E agora, no fim da entrevista, a pergunta é outra. O que pode ser feito para que, além de motivar os estudantes, as tecnologias também sejam recursos capazes de conquistar os professores?
Acho que o principal elemento é recuperar a importância pedagógica do professor como alguém que estudou, que se preparou e que hoje tem muito mais desafios, né? Ele tem um desafio aí de conseguir conciliar todos esses diferentes estímulos para a promoção da aprendizagem. Que é diferente de antes, quando ele tinha aí, ele era o centro, ele ficava ali posicionado de uma forma em que ele tinha que saber tudo para responder para os alunos. E hoje ele não tem, ele tem que se livrar dessa obrigação, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que conseguir mediar, incentivar, engajar esses alunos. Uma outra coisa, dando esse exemplo da tecnologia, né, se a gente for olhar o que se fazia há um tempo atrás, sem computador e sem internet, a gente também tinha muito que avançar, né? A gente diz hoje, com o computador e com a internet a gente consegue socializar mais, fazer coisas que a gente não fazia. Realmente, tem uma série de coisas que a gente não fazia antes, mas tem uma série de coisas que a gente podia fazer também e que a gente deixava de fazer, né? Por exemplo, um instrumento que é bastante criticado hoje e que já virou peça de museu em muitas escolas, não em todas, que é o mimeógrafo, né? A Madalena Freire usava o mimeógrafo de uma forma interessante, quer dizer, uma tecnologia simples, né, muito barata, num momento em que não tinha computador e internet, mas ela usava de forma que os alunos produziam suas atividades também, rodava para toda a turma e cada dia um aluno fazia uma atividade proposta por um outro aluno, né? Com o computador a gente pode fazer muito mais do que isso, né? Agora, tem um lado aí que é de criatividade também, que é pensar, que é muito mais concepção pedagógica, ou seja, que a gente aprende com o outro, que a gente colabora, que hoje com as tecnologias a gente tem muito mais possibilidades, mas a gente já tinha algumas antes e que a gente não usava tão bem. E a outra coisa que eu acho que deixa o professor mais seguro é pensar, ele precisa ver a utilidade dessas tecnologias para a vida dele, né? Assim como ele vê como importante o conhecimento em si. Porque muitas das coisas que o professor cobra dos alunos geralmente todos nós, né? O que a gente mais cobra é aquilo que a gente mais considera importante. Então, se eu considero importante ter letra bonita, eu vou cobrar muito dos meus alunos ter letra bonita. E aí tem um determinado momento que eu preciso pensar, bom, a letra bonita é realmente a coisa mais importante que eu preciso cobrar dos meus alunos, né? Pensando que hoje a gente tem computador, tem um monte de outros elementos. E se eu for capaz de pensar isso, né, definir, redefinir ou rever aquilo que eu considero que é mais importante e ver as tecnologias como um elemento importante, eu vou conseguir integrar isso mais à minha prática. Gostou da entrevista? Amanhã tem mais. 3 inéditas, uma em cada bloco, com outros olhares sobre tecnologias e currículos. Não perca, hein? O nosso encontro está marcado. É amanhã, no 4º programa da série Tecnologias e Currículos, a serviço de quem? Então, a gente se vê amanhã aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.